E a graça e paz do Senhor Jesus, para mim é motivo de alegria, né, poder vir a essa preciosa igreja, não é? Porque ela é especial. Vocês foram eleitos do Senhor, não é? Chamados por Deus, lavados no sangue de Jesus Cristo e com seus nomes escritos no livro da vida. É bênção demais, não é? É uma maravilha, né, poder participar, visitar parte do corpo, né? Do corpo de Cristo, né? Então nós estamos lá no Geisel, vocês aqui, mas com o único propósito de servir a Deus, exaltar o nome dEle, ser grato a Ele pelas maravilhas, né, que Ele tem feito na vida de cada um de nós, né? E a salvação é a primeira dádiva de Deus para todos nós. Bom, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 21. Podem ficar sentados, né? São 14 versículos, que os irmãos possam acompanhar, não é? Evangelho de João, capítulo 21. Todos encontraram? Se não encontraram, está aqui, eu acho que está na tela aí. Jesus aparece a alguns discípulos. Depois disto, Jesus se manifestou novamente aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. Saíram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Cedo de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Disse-lhes ele: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na então e já não podiam tirar a rede por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, pois se havia despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos seguiram no barco, puxando a rede cheia de peixes, pois não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e semelhantemente o peixe. Era a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressurgido dentre os mortos. Soberano Deus, te damos graça pela leitura da tua palavra, pelo privilégio, Senhor, de poder estarmos aqui reunidos, poder abrir nossas Bíblias, Senhor, e ouvir o Senhor, ouvir, ó Pai, as maravilhas, os milagres que o Senhor realizou, Senhor, naquela época e ainda continua. Ah, Pai Santo, como Tu és bom e como Tu és maravilhoso. Abençoe-nos nesta noite, Pai, em nome de Jesus. Os dias são difíceis, os dias não são fáceis, são lutas, dificuldades, aflições, não é? E que nesta noite essa pregação possa vir a motivar, não é? Motivar você, a despertar você, não é? Para que você continue olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Não é? Que nesta noite você possa alinhar a sua visão. Não é?
que você possa continuar vendo as maravilhas que o teu Deus tem feito sobre a sua vida. Então imagine a cena, não é? Os discípulos estavam cansados, frustrados e tristes. Haviam decidido pescar, mas sem um planejamento, né? Eles talvez não planejaram, né? Chegaram, vamos pescar, e foram pescar, muitas vezes, claro, convencido da sua expertise, não é? Expertise, já eram pescadores, né? Natos ali, vasta experiência, e saíram a pescar achando que, né, pescariam algum peixe. Aí nada trouxeram de volta, né? Então imagine a frustração, você passar a noite toda, quem já pescou sabe, né? Eu pesquei a primeira vez, nunca mais. Quando eu coloquei lá no Rio de Piracicaba, lá em São Paulo, no interior de São Paulo. Quando eu peguei lá, que veio um peixinho assim, parecia um tubarãozinho pequeno, nem sabia aquilo. Quando eu fui pegar assim, cravou na minha mão, o sangue desceu. Eu falei, não quero mais isso não, nunca mais eu pesquei. Foi a primeira experiência, então para mim foi, né, uma negação. Se eu fosse depender da pescaria, para me alimentar da pescaria, eu estava perdido, eu ia morrer de fome. Ou então ia ajudar alguém, pescar ali, carregar as coisas, né, para poder também ser abençoado e comer os peixinhos, né? Então imagina a frustração desses discípulos, né? A decepção ali estava evidente. E que essa frustração turvou-lhes a visão, né? Eles não estavam enxergando mais nada à sua volta, eles só estavam vivendo aquele momento de frustração, né? Eles não viam mais nada, estavam frustrados. Jesus havia ressuscitado e estava diante deles, já a terceira vez ali, né? A gente vê no capítulo 20, do capítulo 20, né, até esse 21, já era a terceira vez que Jesus já havia, né, se apresentado diante dos discípulos. Essa foi a terceira vez, mas eles não reconheceram. Isto acontece porque diante das adversidades é muito comum ficarmos com os olhos focados no problema. Diante de uma luta, de uma aflição, a gente esquece. Muitas vezes esquecemos de orar, esquecemos de buscar a Deus, esquecemos de ler a palavra dele, né? E ficamos ali enfurnados, enclausulados no nosso problema, na nossa dificuldade, na nossa aflição. E não enxergamos amplamente o todo ao nosso redor. Às vezes a resposta para o nosso problema pode estar diante de nós. Mas o desânimo não nos permite erguer a cabeça para vermos a solução. Talvez você esteja vivendo uma situação dessa. Os discípulos não... aquele homem, Jesus estava ali, falou com eles e eles não reconheceram Jesus. Olha a situação, imagina. Você caminhar 3 anos como aqueles discípulos, caminharam 3 anos com Jesus, viram milagres maravilhosos, né? Jesus operando. E quando chega à praia, né, aquele homem, olha, vocês têm alguma coisa de comer, alguma coisa para comer? Né? Eles não viram que era Jesus. Diante da frustração que eles ali estavam vivendo. Então talvez você esteja vivendo um momento difícil em sua vida. Será que as coisas não deram errado justamente porque você agiu como Pedro e os amigos? Por impulso, muitas vezes agimos por impulso. Tomamos decisões sem ao menos analisarmos, ponderarmos. Aqueles que são casados, muitas vezes tomamos decisões sem ouvir a nossa esposa. Ou quando ouvimos, não damos crédito, né? Então eu sempre oriento os jovens, falo, olha, ouça a sua esposa. Ouça a sua esposa, pondere, analise o que ela está falando, não é? E com a palavra também, através de oração. Eu sempre oriento. Ouça a sua esposa, porque se der alguma coisa errada, os dois decidiram, né? Então ninguém vai ficar, não te disse, eu não te disse, eu não te disse. Então é melhor ouvir a esposa. Experiência própria, viu? Desculpa, eu estou sem aliança, porque acabou. Ela está apertando, eu vou tirando, vou estudando, mas ficou lá sobre a mesa. Então eu sou casado, me perdoe, estou sem a minha aliança.
Sênior, estou sem aliança, mas estou dizendo aqui que sou casado. Então, por impulso, sem planejamento, sem consultar ninguém. Quando agimos por impulso, não conseguimos ver o Jesus Cristo ressurreto bem à nossa frente. Por isso nos perdemos com as nossas preocupações. Nós que temos experiência com o Senhor, nós que somos do Senhor, somos crentes em Jesus Cristo, já vivemos momentos maravilhosos com Deus. A mão de Deus é constante sobre nós. A mão de Deus, ela é constante, nos abençoando. E muitas vezes nos esquecemos daquilo que Deus fez por nós. Aí diante de um problema, diante de uma dificuldade, não, eu paro, eu não quero mais, eu não vou mais à igreja. Como se a igreja fosse a causadora das suas frustrações. Como se Jesus fosse o culpado das suas frustrações. Que muitas vezes foi tomada, as decisões foram tomadas por impulso. E muitas vezes, hoje eu conversando com a minha esposa, passando umas lutas, porque a igreja tem problemas, e como tem, eu sou o problema. Porque às vezes a pessoa fala, não vou à igreja porque tem muito hipócrita. Opa, venha, porque tem mais espaço para mais um, às vezes. Porque aqui nós estamos sendo tratados, curados pelo Senhor, não é? Nós aqui estamos num processo de santificação. Porque sem a qual ninguém verá Deus, diz a palavra. E muitas vezes nós acostumamos a terceirizar responsabilidades. É muito mais fácil a gente achar um culpado, do que nós olharmos para nós mesmos e, poxa, eu errei, eu falhei. E procurar um irmão para se reconciliar. Irmão, me perdoe, olha, eu fui meio áspero, eu briguei, discuti com o irmão, desculpa, eu não estava muito bem. Mas resolva o problema. Reconheça que muitas vezes você errou. Mas é muito mais fácil a gente terceirizar o problema, e nós nos colocarmos como vítima, e aí pronto. Eu não vou mais para a igreja, eu estou frustrado. Eu estou muito magoado, muito machucado. Tem dessas coisas. E esquecemos de fazer o mais fácil, que vai resolver o problema, é reconhecer o erro, reconhecer ali, pedir perdão, misericórdia e se reconciliar. Isso é muito mais fácil, E ali o Senhor ordena a bênção, quando há um arrependimento. Jesus está diante de você, Ele quer resolver o seu problema, mas espera que você desobstrua a sua visão, para que assim você possa vê-lo, estender-lhe a mão. Jesus em momento algum vai nos desamparar. Jesus em momento algum vai deixar de te amar. Não há nada que você faça, para que Deus te ame mais, ou que você faça menos para que Deus vá te amar menos, de maneira alguma. O amor de Deus, ele é constante. Deus olha para você, contempla você, Jesus te ama, Deus também te ama. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê, tenham o quê? Vida eterna. Então de maneira alguma o Senhor vai te desamparar, o Senhor vai desistir de você, de maneira alguma. E nós vemos ao longo da história que sempre parte de Deus essa ação. É Deus que vai ao encontro do homem. E nós vemos nessa passagem que Jesus vai ao encontro dos seus discípulos. Aqueles discípulos que praticamente deixaram, esqueceram dos momentos, dos milagres, de que Jesus havia feito, das 2 vezes que Jesus já havia aparecido a eles. Como nós somos idênticos a esses discípulos. Nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus fez por nós, porque estamos frustrados, estamos machucados, e aí queremos nos distanciar daquele que é o tudo na nossa vida, daquele que de fato satisfaz o vazio da nossa alma. É Jesus que preenche o nosso vazio existencial, é Jesus que nos fortalece, é Ele que nos dá a alegria dele.
A alegria do Senhor é a nossa salvação. Aí queremos, diante de uma frustração, de uma dificuldade, de uma aflição, virar as costas para Jesus. É a pior decisão que um homem pode fazer. É deixar Jesus. Nosso Deus é um Deus de alianças. Um Deus presente que abençoa os seus filhos. Um Deus que não está alheio às nossas necessidades. E à nossa falta de fé muitas vezes. E aí ele vem ao nosso encontro. Esteja certo disso. Se você tem pensado, em parar na sua caminhada, esteja certo que Jesus irá ao teu encontro. Jesus, ele não abandona, ninguém. Ele não abandona. Ele vai atrás de você. Circunstâncias vão começar, a acontecer. Coisas vão estar dando errado. Vai dar errado. Mas quando dá errado é porque as coisas estão sendo acertadas, corrigidas pelo Senhor. É a melhor parte. Poderia ser diferente. Se a pessoa reconhecesse o erro, o pecado, se reconciliasse com o Senhor, é muito mais fácil, mas a ideia é sempre o quê? Fugir. Acha que é o caminho mais fácil. Isso lá desde o Éden, O homem fugindo de Deus. Não adianta fugir. Eu não seja um Jonas, fujona. Não, Se apegue a Jesus. Se apegue a Jesus. Ele é a verdadeira razão do nosso viver. Os discípulos, após a prisão de Jesus, a gente vê que quando Jesus foi preso, eles fogem, talvez com medo de serem presos também, porque depois ali, com a prisão de Jesus e tal, desencadeou ali uma perseguição aos cristãos. A gente vê que o único ali que o Evangelho mostra é Pedro, seguindo Jesus de longe, E aí Jesus havia falado para ele, que ele o negaria por 3 vezes. Aquele Pedro falou, não, Senhor, eu morro contigo, eu estou contigo, Senhor. Pedro, oh meu filho. Pedro, nós somos muitas vezes o Pedro, A gente está ali e fala, não, Senhor, eu estou contigo. Olha, pode chover canivete, Senhor. Eu estou contigo, eu não vou desamparar o Senhor. Eu vou estar sempre junto, eu vou estar lá na congregação, ajudando o meu pastor, estendendo a mão dele também. Mas aí o Senhor fala, meu irmão, meu querido, você vai me negar antes que o galo cante. Por 3 vezes você me negarás, Mas Pedro ainda estava seguindo, mesmo que de longe, mas seguia, contemplava Jesus. Os discípulos fugiram, talvez com medo de serem presos. Os discípulos se esqueceram do que Jesus lhes havia dito, Que seria preso, morto, mas que ao 3º dia ressurgiria. E aí depois Jesus vai se aparecendo a eles. Primeiro, Maria lá, que foi ao sepulcro. E ela, olha, avisa lá, Inclusive, em outro momento, avisa Pedro também. Eu não desisti de Pedro, não. Ele me negou, mas ele faz parte desse projeto, Ele é um escolhido. E aí Jesus aparece, lá no capítulo 20, a gente vê por 2 vezes ainda os discípulos. Essa já era a 3ª vez. Claro que houve um espaço aí de tempo, nesse período, se bem que Jesus ficou 40 dias, com os discípulos após a ressurreição, dando as coordenadas, orientações, para que eles continuassem o projeto de Jesus. Pois os pescadores de homens haviam voltado às suas vidas normais de antes. Eram os pescadores de homens, Saíram ali, evangelizando, buscando, pescando vidas, almas para o reino de Deus, mas eles voltaram às atividades deles. Eles se esqueceram de Jesus, se esqueceram que Jesus havia estado com eles em outras aparições, como é registrado aí no capítulo 20. Mas Jesus não os esqueceu e sabia que eles estavam no mar, e para lá foi. Jesus sabia. Jesus não desiste. Jesus sabia que eles estavam ali, frustrados, por não pescarem nada. Jesus sabia que ali havia uma necessidade,
que eles estariam ali com fome. E Jesus é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Há momentos em nossa vida que o mar não estará para peixe. Há momentos que você vai estar passando lutas, dificuldades, você está trabalhando. Poxa, eu estou buscando a Deus, estou servindo, eu estou na igreja, leio a Bíblia, tenho o meu devocional, mas as coisas parecem que não andam. O mar não está para peixe, muitas vezes. Vamos lutar, nos esforçar, vamos nos cansar e muitas vezes ao ponto que até a esperança se esvai. E aí pensamos, estamos perdidos, agora acabou para mim, não tem mais jeito, não há mais solução. Quando a esperança se esvai, São nesses momentos em que o Senhor vem ao nosso encontro. Mas estamos tão focados em nossos problemas que não conseguimos enxergar a solução que está bem à nossa frente. Foi o que aconteceu com eles. Eles, no capítulo 4, no versículo 4, cedo de manhã Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não reconheceram que era Jesus. Então Jesus lhes disse: filhos, tendes alguma coisa para comer? Jesus foi puxando ali um assunto. Jesus sabia que eles não haviam pescado nada, mas Jesus chega e faz uma pergunta. Jesus dá oportunidade para nós, muitas vezes deu oportunidade para eles e vai dar sempre a oportunidade para nós. O que queres que eu te faça? O Senhor sempre vai estar perguntando alguma coisa. Ele começa ali um diálogo, Ele querendo dialogar. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Converse com Jesus, ouça as palavras dele, ore a Deus, faça o seu devocional, leia a Bíblia, e você encontrará nelas a razão que você precisa para viver, o alimento para a sua alma, sabe? A força que você precisa para continuar vivendo neste mundo. Viver neste mundo sem Deus, a pessoa está perdida. Está louca. E aí Jesus, aquele homem, que até então era um homem, era uma pessoa comum ali, ele diz: lance a rede aí do lado direito do barco, que vocês vão encontrar peixe. Lança a rede aí. Aí eles foram felizes, ouviram aquele conselho, ouviram aquela orientação. E às vezes as pessoas nos dão uma orientação. Pastor, muitas vezes ali você está com um problema, com um dilema. Pastor chega, orienta você, palavra de Deus. A gente sempre fala isso, olha, você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu. Porque às vezes a gente discorda, Já vai com o pastor, muitas vezes a pessoa vai procurar o pastor quando ela já está decidida. Ela já decidiu o que ela quer da vida dela, ela só chega e procura o pastor para comunicar. Não, pastor, eu vim. Ela já decidiu. Aí quando o pastor vai orientar, falar, não é bem assim, Eu não creio assim. Aí o pastor, é assim, mas vamos ver o que a palavra de Deus diz? A palavra diz o quê? Pronto, é isso aqui. Então você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu como pastor, como um diácono, como um discípulo, como um servo, como um irmão em Cristo. E a todos, podemos dar crédito a todos aqui são capacitados, são do Senhor para orientar um outro irmão, o que a Bíblia nos orienta. Com amor, a gente chegar, corrigir, falar, não é isso? Não deixar que o irmão está lá um buraco, o irmão só dá um empurrãozinho para o irmão cair no buraco, não. Você tem que se esforçar para tirar o irmão lá da queda, do buraco, do desastre que vai estar acontecendo na vida dele. Então é a palavra de Deus que tem que nos conduzir, nos orientar. E Jesus pergunta, se eles tinham alguma coisa para comer. Eles dizem não. Jesus sabia que eles estavam cansados e também com fome. Aí no verso 6, notem que eles não perceberam ainda que fosse Jesus quem estava falando com eles. Mesmo assim, eles obedecem à orientação daquele homem que os orientou a jogar a rede ao lado direito do barco. Quando seguimos as orientações de Jesus, não há como não desfrutarmos de suas bênçãos, do seu socorro bem presente na hora da angústia, quando nós seguimos as orientações do Senhor. Agora, como vamos conhecer o que Deus tem para nós, o que o Senhor tem? Qual o propósito de Deus?
através da palavra de Deus. Tem que meditar na palavra. Tem que encontrar tempo realmente. Eu não tenho tempo. Às vezes eu fico meio triste. Dou discipulado, aí vou lá, e aí, ler a apostila. Não tive tempo não, irmão. Aí eu, Jesus. Não tem tempo, né? É assim. 24 horas no dia, a pessoa não tem um tempo, muitas vezes, de ler. Se não está lendo a apostila, não está lendo Bíblia. Complicado. Aí como é que vai ter vida espiritual? Não tem vida espiritual. Para quem já busca, está ali com o Senhor, né? Está sempre ajoelhado, tem as lutas, as dificuldades, as aflições, imagina quem não busca o Senhor. Né? As lutas são maiores aí. O simples pedido... Então, quando seguimos as orientações, né, não se desespere. Jesus está contemplando a sua dor, sua aflição. Pare, renda-se a Ele. Não tente resolver com a força do seu braço. Há momentos na vida que a gente vai precisar, de fato, as orientações do Senhor, em tudo na vida, em tudo. Todas as decisões que fomos tomar, nós precisamos de orientação do Senhor, para não agirmos por impulso, não é? Porque aí depois vem as consequências. Né? Uma decisão errada, aqui tem, né? Eu estou com 5,8 aí, mas tem gente, né, aí que está nesse mesmo, né, de 30 para lá, né, que já passou muitas coisas nessa vida. Talvez tomou decisões erradas lá no passado, mas vieram o quê? As consequências, não é? Mas Deus é tão maravilhoso que mesmo nas decisões erradas, nas aflições, nas dificuldades, as decisões que tomamos lá no passado, quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos o Senhor, Ele vai nos ajudar, né, a superar essas consequências, vai abrir nossa visão, né, vai nos dar sabedoria, entendimento para que de fato a gente vença, né, supere essas consequências, porque as consequências elas virão, né? Mas Deus é tão maravilhoso, que aí mesmo a gente colhendo ali, né, um espinhozinho, né, de decisões erradas, Deus vai nos dar força, e vai nos dar a vitória, e vai trabalhar todo o nosso corpo, a nossa mente, e a gente vai deixando o passado lá para trás, e vamos viver o presente e o futuro na presença do Senhor. Olhar para o passado é só para ver a mão de Deus, né, agindo a nosso favor. Então, o simples pedido de Deus a nós, muitas vezes, são trampolins para maiores bênçãos em nossa vida. Deus é tremendo. Os pedidos dele, os pedidos de Deus, são maravilhosos. E quando nós, de fato, ouvimos, a gente vê exemplo. Eu estava, né, estudando e aí vendo os exemplos, na hora veio em mente, né? A gente vê aqui Jesus chamando, Jesus falando, Jesus dando uma orientação, né? Com a história de Zaqueu, né? Zaqueu ouviu falar de Jesus, viu que aquele homem estava fazendo milagres e ele era baixinho, né? E de repente ele sobe ali numa árvore, numa figueira, para ver Jesus passar, e Jesus já sabia que teria um encontro com aquele homem, com Zaqueu, porque Jesus sabia que aquele homem tinha de fato um coração voltado para Deus. Era um homem que precisava, claro, ser corrigido em algumas questões, como todos nós, né? E aí Jesus chega ali, Zaqueu, desça depressa, rapaz, hoje eu vou filar a boia na tua casa. Hoje a gente vai ter um momento de comunhão maravilhoso. E a Bíblia diz que Zaqueu desce ali e recebe Jesus com muita alegria, com muita satisfação. E a gente vai vendo a história, a gente vê ali que aquele homem realmente era um homem que tinha um coração bom, que reconheceu Jesus ali e abriu mão de toda aquela riqueza, né? Daquela riqueza que ele tinha. Não, aí ele sabia que ele encontrou um tesouro maior, que é Jesus, né? E ali ele disse, Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém, vou dar 4 vezes mais aí, eu não estou, né? Eu quero o Senhor. Ele encontrou a pérola de grande valor, que é Jesus, né? Aí a gente vê também a mulher do fluxo de sangue, não é milagre ali que de repente aquela mulher ouvindo, falando, poxa, ela já tinha gasto, a Bíblia diz, né, que ela já havia gasto praticamente os recursos dela com médicos da época, remédios, e nada ela não melhorava, era dali a pior. E ela chega e fala, poxa,
A minha esperança é esse homem. A minha esperança é esse Jesus. Ele está curando, está ressuscitando, está curando cego, restaurando tanta gente aí. Olha, o meu vizinho lá tinha a mão mirrada e de repente é que o homem agora está aí, está trabalhando, está... Pensa, o homem como está hoje. Rapaz, eu vou até esse Jesus. Mas ela com fluxo de sangue, jamais ela poderia estar ali. Ela poderia, né? Ela, pela lei ali, ela estava imunda, né? Ela estava com fluxo de sangue, hemorragia constante. Mas ela vai, não, se eu só tocar na orla dele, eu vou ser curada. Olha a fé dessa mulher, né? E ela vai, e ali as pessoas, Jesus sendo comprimido, né? Porque todo mundo queria estar, né, próximo ali de Jesus, bem perto dele, né? Para sair na foto lá, sair no Instagram, sair no WhatsApp lá, sei lá, né? Da época. Ó, tô aqui com Jesus, olha aí e tal, né? E aí ela vai e toca. Na mesma hora, Jesus sentiu e ela também foi curada ali na hora. Ela foi curada. E de repente Jesus, ei, quem me tocou? Os discípulos, Senhor, está todo mundo tocando. Não, mas de mim saiu virtude. Tem alguma coisa aí, alguém tocou de uma maneira totalmente aí diferente. E aquela mulher vai, fui eu, Senhor. Oh, filha, tua fé te salvou, né? E a gente vai vendo os milagres de Jesus, né? E Jesus dando as orientações, muitas vezes chamando. A gente vê na ressurreição de Lázaro que 4 dias ali já estava morto, não é? E é vista como uma demonstração do poder de Deus sobre a morte. E um prenúncio, né, da ressurreição de Jesus, o que haveria de acontecer ali com Jesus. Ela reforça a fé na vida eterna e no poder de Deus sobre a natureza. E Jesus está sempre nos chamando, né? Em Mateus 11, 28, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É Jesus. Jesus veio para nos salvar e nos dar a solução de que precisamos. Podemos nem saber qual é a solução, mas quando buscamos Jesus, Ele soluciona todos os nossos problemas. Quando você estiver encurralado, lembre-se, em Jesus encontramos tudo o que precisamos. Jesus é o nosso tudo. Ele é a resposta para todas as coisas. Quando Jesus pediu aos discípulos que lançassem a rede novamente, eles poderiam ter dito, não, foi a noite toda, a gente não conseguiu pegar nada, por que agora eu vou de novo para o mar, ainda mais uma hora dessa? Eu vou encontrar o quê? Nada, já é dia, os peixes já estão dormindo, que à noite eles saem para dar umas voltinhas, é quando a gente pega eles, mas eles já devem estar no segundo sono, né? Naquela hora. Ai, Jesus amado. Mas afinal, eles dedicaram a noite inteira de trabalho e provavelmente estavam bastante exaustos. A sugestão de Jesus desafiava tudo o que eles sabiam ser lógico. Ir para as águas profundas ao meio-dia era ridículo para eles, que eram especialistas em pesca. Jogar a rede do lado direito é seguir a direção de Deus para onde devemos agir. É ter certeza de que o nosso futuro não está limitado ao que vemos, mas sim nas promessas que Ele tem para todos os que nele esperam. Continue firme. É Jesus. Ele tem um pacto, uma aliança contigo. Ele morreu na cruz do Calvário por você. Ele te trouxe aqui, não é? Para continuar te alimentando, te fortalecendo. Ele tem reforçando a aliança que Ele tem com cada um de nós. Você não está aqui por acaso, de maneira alguma. É um propósito de Deus que você esteja aqui. Se você fizer uma viagemzinha aí, rapidinha aí, mental, aí, onde você estava há uns 5, 6 anos atrás? Né? Ou 10 anos. Mas hoje você está aqui. Foi alcançado por este evangelho de poder, que o apóstolo Paulo falou, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Nós aqui estamos porque nós cremos nesta palavra, nós cremos neste evangelho, que nos restaurou e que nos alimenta, que nos fortalece, né, que nos mostra o autor e consumador da fé, que é o nosso Jesus, que foi preparar um lugar para cada um de nós.
É aquilo que o pastor falou. Olha, e aí, você tem certeza para onde você vai? É a convicção, é a coisa mais certa que o crente em Jesus Cristo tem. A certeza da salvação, a certeza de que um dia estará com o Senhor na glória. Vamos deixar este torrão ao léu, como diz a canção. Vamos deixar os problemas, as dificuldades, o choro, as tristezas. Mas estaremos desfrutando da comunhão com o Senhor na glória. Cantando lá com aquele lindo coral. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Olha que bênção, será? Façamos, pois, como ele nos diz. E assim veremos a rede cheia de peixes. Siga as orientações de Jesus para a tua vida. A sua rede nunca ficará sem peixe. Às vezes o Senhor nos pede para fazer o que parece irracional aos olhos humanos. Devemos lembrar que o Senhor trabalha dentro daquilo que é legítimo, em conformidade com o que é correto, justo e alinhado com seus princípios e vontade, mas sempre no sobrenatural, pois Ele não está preso aos limites que nos são expostos. Ele é um Deus de milagre, é um Deus de poder, é um Deus que fala com o mar se aquieta, é um Deus que ordena e as coisas acontecem. Ele tem o domínio, o poder sobre todas as coisas. Então, continue firme, continue com a visão no Senhor, a visão desembaraçada, mas olhando sempre para Jesus, o autor e consumador da fé. Em meio às lutas, às dificuldades, nunca deixe de você vislumbrar, de saber que Jesus está contemplando, Jesus está olhando para você, e Ele é a solução. No verso 7, vimos que eles só perceberam, depois do milagre, que o causador daquele milagre era Jesus. Eles só perceberam que de fato era Jesus quando eles lançaram a rede, seguiram a orientação ali de Jesus, que até então eles não sabiam que era Jesus, lançaram as redes, e aí começou, o milagre aconteceu, os peixes pulando lá na rede e tal, e de repente, aí João chega, ei, Pedro, é o Senhor! É o Senhor que está ali, olha, é o Senhor que nos orientou a lançar a rede, é Ele. Aí Pedro pega, cinge-se, coloca a sua roupa e vai até Jesus. Eu fico imaginando a alegria de Pedro, poder contemplar o seu Senhor, poder contemplar o Salvador, o Senhor dele novamente, ter ali uma vida totalmente transformada, renovada. É isso que acontece, o Senhor sempre vem ao nosso encontro, o Senhor vem ao teu encontro, o receba com alegria, o receba, abraça-o, chore aos pés do teu Deus, do teu Senhor, vive este momento ímpar, é um momento maravilhoso. Aí eu imaginando ali, a alegria de Pedro, os abraços que ele deu ali no Senhor, lembrando de que havia negado, lembrando do que havia feito, lembrando que já havia fugido da responsabilidade que Deus deu a eles. No verso 9, quando eles chegam à praia com a bênção, o barco cheio de peixe, eles veem brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. E no verso 13, disse-lhes Jesus, vinde e comei. Jesus nos convida todos os dias a comer o alimento que de fato nos fortalece, que nos dá força, que nos encoraja a vencer as correntes contrárias da vida. O alimento é a sua palavra. Vinde e comei. Coma dessa palavra todos os dias. Alimenta a sua alma. E no 13, Jesus tomou o pão e lhes deu, semelhantemente o peixe. Tiveram um momento de comunhão ímpar naquele dia. Se os discípulos houvessem recusado o pedido comum, o pedido incomum, eles teriam perdido uma grande experiência em suas vidas. E não somente pela pesca, não são os bens. Que aqueles peixes ali eles iam vender, ele ia ganhar um recurso legal.
Abençoar outras pessoas não são bens materiais, não são as conquistas deste mundo. Não. O valor maior é o Senhor. Esse milagre abriu os olhos deles para avistar o Messias que havia sido prometido desde a fundação do mundo. O reencontro dos discípulos com o Mestre mudou para sempre suas vidas. As vidas daqueles homens mudaram. Eles não foram os mesmos, graças a Deus. Homens que retomaram ali, né, foram encorajados pelo Senhor, foram renovados e continuaram, né, a serem pescadores de homens. E nós estamos neste lugar pelo trabalho desses homens. Esses homens que foram restaurados lá atrás, continuaram a acender a chama e continuaram a proclamar o Evangelho. E hoje estamos aqui falando desses milagres, falando desse Evangelho de poder. Daí a importância de nós aqui sabermos a nossa responsabilidade no corpo de Cristo. Deus nos chamou, não para ficar sentadinho na boa, só recebendo, não. A ovelha pequenininha, claro, ela está ali, coisinha linda e tal, pequenininha, né, tal, fazendo as peraltices, mas ela vai crescendo, né, vai ficando mais madura, ela tem que dar lã, ela tem que trabalhar, né? Então que Deus quer usar vocês, né, para que este rebanho aqui se multiplique, para que pessoas sejam salvas através da sua vida. Todos nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho, anunciar, ser um vizinho abençoado. Não, porque às vezes tem uns vizinhos por aí que, pelo amor de Deus, tem uns vizinhos que o cabo ímpio fala para mim, rapaz, meu vizinho ali é crente, mas misericórdia, é palavrão, é discussão, é não sei o quê. Falei, infelizmente, né? Mas é assim, é o Evangelho, né? Demora na vida de muitos, ainda de algumas pessoas ainda demora, né, para produzir resultado, né? Mas que você possa ser um vizinho abençoador, que a rua, aquele é um crente. Quando tem um problema de doença, alguma coisa, chega lá na casa do crente. Minha sogra não é crente, não é evangélica, a mãe do pastor Abílio. Mas ela sabe, né? Então, qualquer coisinha, não, vou pedir lá, dá um nome aí que eu vou dar lá na igreja do meu filho, vou para a igreja orar. Ela é católica, olha. As pessoas chegam lá e ela fala, não, eu vou dar lá no meu filho para ele orar na igreja, o nome da pessoa, né? Então, são essas coisas assim. Então, que você seja uma pessoa dessa, que as pessoas chegam para ouvir uma boa palavra, um conselho, uma oração, para tentar, né, encontrar solução para que o problema que ela esteja vivenciando, né? Então, a responsabilidade é nossa, é minha e sua aí, né, de anunciar o Evangelho, de ser bênção, de ser um luzeiro. Eu estava orando no início, eu falando, Senhor, que aqui continue sendo um luzeiro, né? Assim como as demais igrejas. A gente vê que tem igrejas sérias aí, né? Pregando evangelho, que esse bairro venha se render a Jesus, que aqui seja uma embaixada, um luzeiro, assim que as pessoas passam. Eu vou ali, o Espírito Santo de Deus possa trazer essas pessoas para que sejam amadas por vocês. Assim como aconteceu conosco, né? Um dia. Eles voltaram a ser pescadores de homens. Com esse reencontro, eles tiveram a confirmação dos seus chamados e ministérios. Talvez você esteja precisando de um reencontro com Jesus e ter sua vida transformada. Há coisas que acontecem em nossa vida que nem sempre vamos entender. Temos apenas que obedecer às ordenanças do Senhor, confiar e segui-lo fielmente. Lutas, dificuldades, aflições. Irmãos, todos nós temos. Se abrisse a oportunidade aqui, todo mundo ia contar suas lutas, seus problemas, suas dificuldades. Mas o que nos mantém em pé, é Jesus. Ele é a nossa esperança, não é? Por isso estamos aqui. Mas o reencontro dos discípulos com o Mestre mudou para sempre suas vidas. Não há como ser um cristão e não ter uma conexão espiritual com Jesus. Um reencontro com Jesus pode ser um novo momento de intensa reflexão sobre a fé, a vida e o propósito, levando a uma renovada conexão com Deus. Pequena aplicação, né?
Talvez você tenha desistido de caminhar com Jesus por algum motivo. Talvez por pessoas do seu círculo de amizade, familiares, ou talvez por decisões suas mesmas. Decisões impensadas que acabaram colocando você num mar sem peixe e não vê mais solução para os problemas. Saiba que Jesus te ama. Ele se importa com você e quer que você novamente desfrute de seus milagres e que o veja como seu Senhor. Assim como aqueles discípulos, voltaram à pescaria, às suas vidas comuns, estavam praticamente ali decididos a, não, já foi, Jesus apareceu uma ou duas vezes, não vai aparecer mais não, esqueceram de congregar, de se fortalecer, porque na congregação, é aqui que o Senhor vai ordenar de fato a bênção, é aqui que o Senhor vai tratar com cada um de nós. É um corpo, tem que estar junto, é um sentindo a dor do outro, a aflição do outro. É assim, a gente vê que essa igreja, ela vive isso, se importando com a dor do outro, chorando com o outro, se alegrando. É muito bom se alegrar, o irmão chega, vou fazer aniversário, não sei o que, vamos lá, vou bancar o bolo salgado para todo mundo, aí todo mundo, não falta um. Mas às vezes, quando é no momento de dor, será que você tem essa disponibilidade? E você tem essa mesma garra de estar lá junto, orando? Eu creio que sim. Porque se somos do Senhor, a gente tem muito amor para dar, não é isso? Atenção, um fortalecendo o outro e juntos caminhando, estendendo a mão, assim como Jesus fez para aqueles discípulos, como fez com Pedro lá no mar. Jesus está o tempo todo estendendo a mão para nós, para nos erguer. Muitas vezes as lutas são grandes, as aflições são tamanhas, imensas, e muitas vezes estamos prostrados, e o Senhor vem e estende a mão. Ah, que bênção! É uma maravilha, é uma certeza, convicção que cada um de nós temos que ter. Jesus te chama, vinde comer. Para ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo ao seu redor. Muitas vezes ouvimos tantas coisas, vemos tantas coisas, e não conseguimos ouvir a voz de Deus, não conseguimos ouvir os conselhos de Deus, muitas vezes não conseguimos nada. É apenas olhar e contemplar a frustração. Mas Jesus te chama, vinde comer. E hoje de fato vamos cear, é uma bênção. Estaremos à mesa com o Senhor. Então é um momento ímpar, uma oportunidade maravilhosa para o crente. É aceitar o convite do Senhor. Vinde comer. Jesus quer comunhão com você. Ele te chama, vinde comer. O que Jesus nos oferece é o suficiente para nos alimentar, preencher o nosso vazio existencial e nos dar a vida eterna. O mundo nada tem a nos oferecer, a não ser frustração, dor, insatisfação e, no final, o inferno. Apartai-vos de mim, maldito. Eu não vos conheço. Só entrará no céu aqueles que têm Jesus como Senhor e Salvador. Aqueles que foram lavados e remidos no sangue do Cordeiro, e que vão continuar aqui firmes, seguindo Jesus, sendo fortalecido pela palavra dele, estando em comunhão, a comunidade de fé. E aí sim, quando chegar o dia, vinde benditos do meu Pai, e possuí por herança aquilo que eu vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então que nesta noite Deus te abençoe rica e abundantemente. Você que precisa de um milagre do Senhor, aproveite hoje, Ele te chama, vinde, comei. Aproveite este momento de comunhão com o Senhor e renove a sua fé. Se fortaleça no Senhor. Amém, meus amados? Pastor? Vou deixar aqui. Tem um meu aqui.